Eu vi um testemunho de uma pessoa, o pai, depois de 40 anos, né? O pai, depois de 40 anos, que estava sem o álcool, 40 anos, né? Ele estava, né? Aí houve um casamento lá e a filha insistiu pro pai beber. Pô, pai. Não, ele falou, não, filha, não. Pô, pai, o senhor nunca mais bebeu nada, pai. Né? E aí, não, pô, essa festa nossa aqui, por favor, festa de família. Não, a gente tá entre família, pai, que isso? Não tem problema nenhum. Insistiu tanto, né? Acho que depois uma dose de uísque, deu uma dose de uísque pra ele. Festa tal. E deram e esqueceram. Quando foram ver, de lembrar dele... Fala galera, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um JC na Veia Podcast. E hoje eu tô aqui com duas pessoas muito especiais. Tô aqui com meu irmão Evandro, tô com a pastora Zilda, e eles são de uma casa de recuperação com quem a gente já trabalha e já conhece há muito tempo. Então, sejam muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui. Pastora, pode começar me corrigindo. Já me deu um negocinho aqui no meu coração. Nós não somos de casa de recuperação, tá? Essa palavra recuperação, reabilitação, está ligada a um outro conceito da área da saúde, onde realmente tem tratamento médico, né? Que trata algum órgão, algum membro do corpo, que não é o nosso caso. Então, a gente é uma casa de apoio, né? E, em alguns casos, comunidade terapêutica. Somos conhecidos como comunidade terapêutica ou casa de apoio, mas não casa de recuperação, reabilitação, nada disso, porque a lei não entende assim também, né? Perfeito, a gente começou assim porque... antes da gente começar a gravar, eu explico mais ou menos como funciona, e a pastora já me corrigiu logo de começo aqui, então eu falei, não, vamos cometer esse erro na gravação, porque o pessoal precisa saber. Boa, pastora, eu vou fazer a pergunta para os dois, mas começar com a pastora. Pastora, como que você chegou nesse trabalho com a casa de recuperação? Tá. Perdão, olha, com a casa de apoio. Tá forte. Eu vou me corrigir várias vezes, tá, gente? Com a casa de apoio. Como que você chegou nesse trabalho? Tá, então assim, tem mais ou menos 25 anos, né, que dei início a esse projeto, que, na verdade, é assim, é um projeto de gratidão, né, começou comigo, a gratidão por aquilo que Deus fez em mim, na minha vida, na minha história, né, na minha família, então surgiu a Casa de Apoio, né, ela iniciou no ano de 2000, né, em 2000, eu comecei a recolher algumas pessoas, né, então... Eu vim de um ministério americano, Victory Outreach, eu fui alcançada por esse ministério, então nós tínhamos casas de apoio, né, da terapêutica naquela época. Então, eu tive treinamento com a igreja, com os líderes de lá. E ficou a gente fala de chamado, eu tinha esse chamado muito forte dentro de mim também, essa gratidão, né? E aí, então, iniciei esse projeto na minha casa. As pessoas começaram a vir e a gente foi acolhendo até então um dia que nós alugamos um lugar no Cocai e começamos ali então, se estabelecer ali então como casa de apoio ali então. Então surgiu num momento de trabalho meu, eu vi a voz clara de Deus, estava no meu trabalho e aquela voz, abra um trabalho assim. Eu fui falar com o meu superior na época, né? E ele entendeu que era de Deus sim, que eu deveria começar. Na ocasião de que eu trabalho na Secretaria da Segurança Pública, né? Então... Aqui em Guarulhos. Aqui em Guarulhos. Aí Deus foi conduzindo e caminhou até o dia de hoje. E começou na sua casa? Na minha casa. Na minha casa. Minhas crianças eram pequenininhas ainda. Eu tenho 3 filhos, 3 eram pequenininhos, né? E aí foi crescendo que até o dia de hoje nós nunca paramos. 25 anos. 25 anos, né? E você, Vandrão? Perdão, pastora, pode continuar. Mas como gratidão, né? Na verdade, assim, me perguntaram, a senhora tem a casa como obra... Ou como é que entende? Então, eu sempre quero deixar claro. Ela é gratidão. Eu primeiro fui salva, alcançada por Jesus, para vir essa obra social. Então, não é fazendo a obra para ser salvo, né? Então, primeiro o Senhor chegou com a salvação na minha vida, mudou a minha história, tratou comigo, me curou, para mim poder começar a fazer esse trabalho. Glória a Deus. Vandrão, como é que você começou nesse trabalho, cara? Hoje você tá lá trabalhando. Sim, hoje eu estou. Mas eu vim com uma acolhida, né? Eu cheguei em situação de rua, fiquei anos na rua, passei em outras também, mas não tinha entendido o meu chamado, né, que era estar na frente de uma obra missionária, né? Também chamamos de obra missionária, né, pastor? Sim, que somos missionários. Missão Nova Geração, né? É. O nome. E fui como acolhido, cheguei lá totalmente destruído,
né? Fiquei anos na rua. Eu até brinco no meu testemunho que eu falo que conforme eu estava numa ponte tinha muitos ratos, e é verdade. E chegaram até a roer meus pés, né? E os ratos morreram e eu estou vivo, a glória do Senhor. Eles foram contaminados. Não, mas é verdade isso. E cheguei lá como acolhido e estou há 9 anos. Entendi o propósito de Deus na minha vida, né? Porque eu vi uma palavra em 2 Pedro, pode falar, né? Versículos Por favor. Que é no capítulo 1, versículo 10, que, portanto, irmãos, fazer firme a sua vocação e eleição, porque fazendo isso jamais nunca tropeçará. E aí eu peguei essa palavra para mim fazem 9 anos. Fez agora, né? Fez, em dia abril. 8 agora. Glória a Em Deus. abril. 9 anos. 9 anos. Glória a Deus. Fez dia 8 de março. E pastora, como que era ter esse trabalho na sua casa? Porque parece ser diferente. Você acolher as pessoas na sua casa com os seus filhos e você acolher as pessoas na casa de apoio. Você tem um lugar Sim, específico sim. para isso. Eu acho assim, foi uma experiência muito grande com o Senhor. Primeiro, assim, você ter certeza que é Deus, né? Que era Deus que estava conduzindo tudo, né? Ter essa certeza, né? Essa fé, essa confiança. E o pai dos meus filhos, então, né, na ocasião, ele também tinha muito isso ardente dentro dele. Então, assim, nós tínhamos segurança em Deus. Sabíamos que não era nada nosso, não era um ponto de vista, não era um desejo meu, humano. Mas é algo de Deus, era um projeto de Deus. Então, assim, as crianças cresceram com eles, né? Então, eles um ajudava o outro, né? Então, nos ajudávamos, nos tornava uma família maior, né? Então, eu lembro que de uma vez só peguei 5 adolescentes, que era da entidade Victoriality, era uma unidade de crianças que tinham lá no Rio de Janeiro, mas teve problema e fechou, então eu fui lá e retirei as crianças, e nós já começou com 5 vindo comigo, morar comigo. Ah, eles moravam com comigo, você. vieram morar comigo 5 adolescentes, mais os meus 3 filhos, né, 5. Então, aí depois um outro irmão ligou de Mariporã pedindo se eu acolhia mais uma pessoa lá, porque lá era um outro sistema, e se eu aceitava, então veio mais essa pessoa, depois veio a segunda pessoa que ele mandou também, o Luiz Brenha, mandou mais 2 pessoas, então a gente chegou a ter 10, 11, estamos em 11 lá, na minha casa. E aí, então, foi crescendo e as crianças foram, porque a gente já vinha de um ministério também com casas de apoio, né? Sim. Então a gente foi caminhando e aí as crianças foram crescendo, hoje já são todos casados e filhos e netos, tenho 6 netos hoje, né? Passou, né? Passou o tempo, né? E olhando do ponto de vista, acho que é legal também os dois responderem, olhando você do ponto de vista da pessoa que está apoiando, da pessoa que está ajudando, qual que desse ponto de vista, da pessoa que está ajudando, foi nesse tempo a maior dificuldade para você? Pessoas de fora? Como assim? Você, como uma pessoa que está ajudando, para você, qual foi a maior dificuldade ao ajudar essas pessoas? Então, assim, porque tem algumas diferenças. Por exemplo, pessoas que vêm da rua, né? Então, não tem relacionamento com família nem nada. Quebrou o vínculo com a família, né? Então, aí é um caso. E outros quando vêm com a família, né? Então, a família, certa vez, se torna codependente, né? Sim. Então, aí nós temos a questão do dependente e dos codependentes, que são a família, às vezes pai, mãe, o esposo, irmãos. Então, é uma dificuldade muito grande, porque, a princípio, eles querem que aquela situação da dependência seja rapidamente resolvida, como se fosse um passo de mágica, né? Plim, plim, plom, plom, né? E depois, quando ele sente alívio, quando está acontecendo, acolhimento, está caminhando, aí então ele sente falta, né, daquele estado emocional que viviam, né, sente falta talvez daquela situação e começam a achar que a pessoa já está pronta, né? Então, geralmente os parentes dão alta. Os codependentes, eles costumam dar altas para os próprios dependentes que estão sendo cuidados, né? Então, tá bom, já está na hora de ir embora, ou a esposa já quer que volta para casa, já começa a comunicar necessidade, problema de casa, financeiro, qualquer que seja, e geralmente acontece quando está no 3º mês, 4º mês, 6 meses, então a família já não suporta mais a ausência,
essa distância, saudades e questões financeiras também. Então, vira ali um pacote e aí acabam, às vezes, interrompendo o caminhar, né? Esse acolhimento, né? Até um ano, né? Que a gente entende que seria necessário, né? Então, essa interrupção do processo por meio dos codependentes é uma dificuldade mais constante. Mais constante. Ui, se Verdade. é. Muito se é, né? Acho que é a maior. É a maior, a maior. É a maior. É. Que eles não percebem, né? A codependência, tipo, eles ficam... O usuário, né? A pessoa dependente química, não dorme, não come, troca dia por noite. E o parente que está em casa fica na mesma situação. Eles não dormem, não comem... Porém, sem drogas nenhuma, pior, né? Pior, eles sentem falta quando eles estão com a gente desse sofrimento, né? Em parte, né, pastora? É cientificamente parado, emocional. Essa dependência emocional, na realidade, eles né? não percebem que é isso. Eles pensam que é saudade por amar. Mas, na realidade, é uma dependência emocional. Eles têm, né? E outra coisa também é a questão de quando eles chegam, na realidade a lei, né, RDC 029, ela fala com relação a estabelecer a rotina. Então, quando o acolhido chega, então tem todo um cronograma, né, de 25 anos que a gente caminha e é o que tem que ser dentro da lei, né? Rotina, disciplina. É, rotina, né? Então, a rotina, o que acontece com o codependente é que ele perde a rotina, ele não tem rotina. Por quê? Porque ele está na rua, ele passa noites acordado, durante o dia dorme, e aquele às vezes não dorme, então é tudo, né? É só uma dormência, né? Por conta da substância. Então, cuidados de higiene, né? Pessoal e todo alimentar, tudo. Então, nós temos horário para tudo. Desde o levantar, né? Aí tem a higiene pessoal, né? Ele tem que se perceber que ele tem que fazer isso, né? Não tem essa assim, eu não vou fazer, né? Ele tem que fazer, cuidar do seu corpo, cuidar, né? Depois tem a devocional, ela é muito necessária para se alimentar já a parte espiritual, né? Já ir sentindo mesmo que nós somos corpo, alma, espírito. Depois tem o café, aí vai para cuidar do ambiente onde mora, o quarto. Depois tem a laboterapia, né? Então tem diversas atividades para estar fazendo, que isso chama-se rotina. Porque se você vai trabalhar numa empresa, você tem que ter rotina, você tem que acordar, ter horário, ter higiene pessoal, tem tudo tudo que a gente faz ali, porque é uma casa de apoio. Nosso sistema é residencial, apesar da que a gente está no meio rural, mas é residencial. Então lá tem cozinha, tem sala, tem refeitório, tem campo de futebol, tem piscina, tem tudo, é bem assim, né? Bem residencial. Então, isso é muito necessário, restabelecer isso que foi perdido, né? Essa questão do cuidado, da rotina, do horário. A maior crise também que a gente vê no cuidado, na casa de apoio, é que na casa, com a família, isso é muito difícil estabelecer horários. Eu faço a hora que eu quiser, eu vou onde eu quero, só que lá não. Não minha cama, né? Joga roupa. Não, lá é o horário, né? E é a risca, nós temos horário para tudo. Então, ele é preparado para ser reintegrado na sociedade. Então, quando ele sai de lá, ele já sai sabendo a questão de horários, questão de tudo aquilo que envolve o meio secular, né? Então, aí depois nós temos os cronogramas de lazer, né? Eles têm que aprender. A lei fala uma coisa assim sobre convivência de pares. A gente pega muito à risca isso, a questão de convivência com pares, né? Então, por exemplo, eles olham para o Evandro que está lá 9 anos, e ver que isso existe mesmo. Sim. Então, né, um anima o outro, um estimula. A Bíblia fala muito isso, que é bom que estejam em dois, né? Onde fiz um casamento, falei muito sobre isso, né? Eclesiastes 4, né? Fala a partir do versículo 9, que é bom que não seja só, né? Mas é relacionado à família, mas também é o outro. A gente precisa ter uma referência, andar em dois, olhar o outro, observar. E isso acontece lá, você vai se perceber no outro, você vai ver a dificuldade do outro, é a sua, né? Então, você se percebe no outro. Quando você tem muita teimosia com o outro, é que você está se vendo, né? Os defeitos dele, na realidade, são os seus, né? É que a gente não muito fala, mas deixa eles verem, né? A verdade é que ele vê no outro, né? Então, Tiago fala muito isso, você vê no espelho, né? Você se vê no espelho, na verdade, o espelho é o outro, você está se vendo, né? Naquele espelho que é o outro, né? Isso é muito bom, porque lá, eu falo para eles assim, não tem como fazer uma bolinha, né? Uma redoma de vidro e colocar. Então, separar. Eu vou pôr o Evandro aqui,
o Zé ali, o João aqui, e vão ficar, né, nas redomas de vidro e ninguém não. Não, todo mundo convive junto, dorme junto, acorda junto, comem junto. É uma mesa grande, né? Não dá para fazer, né, ter esses separado, né? Então, tem uma sociedade. A própria lei fala por quê? Porque lá fora, ali como é uma casa de apoio, lá na sua casa, no seu ambiente, né, na sua igreja, onde você passar, você vai conviver com pessoas. Então, né, tudo bem que a gente tem bastante planta, bichinhos lá, mas para, né, um ambiente gostoso, mas é com o ser humano que você vai conviver também, né? Então, isso é muito importante estabelecer já quando chega. Então, é uma resistência, né, muito grande, a gente sabe que tem muita irmãozinhos que a gente vê que retornam, porque há uma dificuldade, não conseguiu lidar com isso, né? Saber que eu tenho que aprender a conviver com o outro. Então, a gente vê que Deus falou assim, tem 2 mandamentos, ama a Deus sobre todas as coisas. Depois, o teu próximo, como a ti mesmo. Então, é onde a gente trabalha muito isso lá, né? O pares. O próximo é seu par, né? Se relacionar bem um com o outro, porque se você se relacionar bem com aquele que você acha muito difícil, se você superar aquilo, você vai conseguir conviver lá fora com todas as diferenças. Não podemos ter aquela ideia de que eu sou dono da razão, da verdade. Nós somos um conjunto, né? Nós temos um Deus Espírito Santo que vai trabalhando na nossa personalidade, temperamento, né? Precisamos se permitir, na verdade, se permitir esse tratamento. E lá a gente procura na laboterapia, né? Nas atividades, às vezes eles têm que estar junto, né? Então, aí você vê assim, e a Bíblia fala que ferro com ferro fica bonito, fica bito, fica tão bito, né? Fica afiadinho, né? É isso. E é o que a gente faz. E também, a gente tem algo assim que eu fiz um curso à parte acerca da coisa chamada habilidade. A habilidade, ela trabalha num sistema prazeroso, né? Da dopamina e etc. Por quê? Porque a droga, ela proporciona um prazer êxtase. Imaginário, né? Não dá nem para você falar o que ela é além o prazer que a droga, a substância faz. E quando você traz o indivíduo, nós trazemos eles, né, os nossos irmãozinhos, esses que estão lá sendo cuidados, para o prazer natural. Sim. Então nós temos que inverter o químico para o prazer que há em nós, que foi criado em nós, Deus pôs dentro de nós a alegria de viver, o prazer de comer, né? Comer uma comida gostosa é muito bom demais, né? Lamber os dedinhos. Pratinhos deles lá são grandão. Os meninos comem bem. Ele sai assim, né, mano? Ele sai. Meu Deus. É verdade. E aí depois, assim, atividades. Por exemplo, lá tem homens que vão sair lá bons boleiros, né? Cozinheiros. Aprende a fazer pão. Nós tivemos um irmãozinho lá que... Nem sabe nem fazer um miojo. A gente tá na cozinha, começa a lavar um prato, vai lavando, ajudando, daqui a pouco tá cozinhando na lenha lá, fazendo aqueles panelão, né? Enorme, né? Enorme. Panelão. Aprende a lavar louça, muito bom. Aprende, limpar, né? Fazer faxina. Rafael, né? Lavar roupa. Lavar roupa. Não, tem uns caras que ficam ninja no lavar roupa, né? Roupa impecável. Não, costureiro. Né? Costureiros, ixi, né? Jogador de futebol. Ai, rapaz, tem uns ali que... Roçadeira. Tem tudo, né? Tem os que voltar, o lenheiro. Tem que voltar a conviver em sociedade sem a necessidade daquela, como você falou, né? Do êxtase da droga, né? Sim. E Evandro, do lado de quem chegou para ser cuidado lá, como que você chegou na conclusão de, cara, eu preciso de ajuda? Na verdade, eu fui querendo ir pra outra, né? Foi um golpe. Foi um golpe. Não, eu não conhecia. Daí o pastor me pegou, tava em situação de rua, falei, ele falou, não dá pra te levar lá na outra que você quer, mas eu tenho uma aqui de uma amiga minha, ainda na época ela era né? Trabalhava aí na polícia, pastora. Ele falou, tem que mandar lá na policial, a pastora lá. Eu falei, nossa, mano, né? Pensei, vou pra uma casa de uma polícia, né? Já fui meio assim, mano, vou ficar 2 dias lá só, hein? Aí você me leva pra outra? Não, beleza, 2 dias eu te levo. E aí, cheguei no primeiro dia, era até o Valdir, o Perninha, que era o cozinheiro. Aí já me colocaram uma coxa... Chegou você e o Fernando. O Fernando já tava.
Aí colocaram aquela colchona, aquela comidona, eu já falei, nossa, né? Que outras casas não era assim, né? Entendeu? Já tinha passado. Você já tinha passado nesses nesses lugares. Rafael sabe o que eu tô falando, ele sabe. Aí eu, nossa, legal, né? O cara me deu uma colchona, aí fiquei. Aí fiquei olhando o tratamento diferenciado, né? Tipo, não era aquela coisa que tem muitas que já pegam mais firme. Não é que nós não pegamos mais firme, mas... É outro estilo. É outro estilo. Eu senti, na verdade, um amor maior. A palavra, vamos lá. Um cuidado, um amor maior. No primeiro, fiquei, no segundo dia, fiquei. Aí ele ligou ainda, esse meu pastor aí. Mano, vou te pegar. Eu falei, não vem não. Não, mas ele cumpriu a palavra. Eu não quero mais. Não, então tá de boa aqui, já tá legal. Aí eu fiz um propósito de 3 meses, olha só. E acontece muito isso lá nos meninos. Acontece muito. Faz os próprios propósitos. Né? Chega com a data de alta. Já chega com a Mesmo data vocês tendo um cronograma... de 9 meses, né? O tratamento, 9 meses, mas a gente sempre fala 1 ano. Estende para 1 ano. Pra ficar legal, mas é 9 para 1 ano. Aí eu fiz esse de 3 meses e fui fazendo, já aceitando as regras, legal. Comecei a me envolver, né? Aprendi a roçar na roçadeira, que nem o nosso irmão Rafael ali, fazer esses trabalhos, né? Peguei gosto, fui fazendo pintura. Fui, nesses 3 meses, me encontrando. Eu não cheguei nem falei que eu tocava violão, foi o Fernando que anunciou para todo mundo que meu propósito, eu vou ficar calado, não vou falar que eu já fui em outra casa líder, não vou falar que eu toco, eu vou ficar escondido. Vou falar que eu fui da igreja, nada. Fui escondido, mas Deus começou a, né? Era o chamado que tinha na minha vida. Aí o Fernando falou que eu tocava, comecei a tocar o violão. E daí chegou nos 3 meses, a pastora com o Fabiano tinha orado e chamaram para começar a ficar lá com eles na frente do trabalho. Tipo, vamos cuidar da área espiritual, que o Cauê que estava na material. Daí eu falei, meu Deus. Eu não queria nada disso, Senhor, né? Daí eu cheguei com a pastora, fiz uma reunião, tinha umas coisas que eu tinha que falar com ela no pessoal, falei, vamos ficar, né? Esses 3 meses. Aí fui ficando. 1 ano e 2 meses eles me chamaram, você já tá pronto, você vai ver o que é a sua vida. Tipo assim, você é um discípulo. O que você vai fazer? Eu falei, eu vou ficar com vocês. Eu não quero mais sair daqui. E daí você decidiu ficar lá? Fiquei. Aí tô lá, 9 anos, fiz agora, né? A glória do Senhor. Me encontrei. Lá eu me encontrei e lá eu conheci Jesus face a face. O verdadeiro. Glória a Deus. E qual que foi o ponto mais... A mesma pergunta que eu fiz pra ela, né? Do ponto de vista de quem foi acolhido, na sua experiência, é claro que a sua experiência não vai ser igual a de todo mundo, mas sim. é você que tá aqui, na sua experiência, Sim. qual que foi a parte mais difícil? Para mim... Para você ficar lá e permanecer e chegar onde você está hoje? Qual que foi a parte mais difícil? Para mim foi a renúncia. Renunciar, né? Se entregar a Cristo e renunciar às coisas daqui de fora, né, meu? Porque nós estamos lá, a gente vive e respira Cristo, né? Ele tá entendendo o que eu tô falando também. Ele já pegou essa visão, o Rafael que tá aqui, também falou isso pra mim. Que ele não tá nem preocupado com o trabalho. O que ele quer fazer é servir. Servir o reino, né? E para mim foi essa parte da renúncia, né? Que é grande, né? A gente vai passando. Na verdade, é uma renúncia, mas não é dolorida, né? Foi no começo, foi para entender tantas vezes que eu já sabia que o propósito de Deus na minha vida era estar numa obra missionária, num trabalho, mas sempre relutei e nunca deu certo, né? Daí quando eu entendi isso, e hoje eu falo isso, não dói mais nada, né, meu? Não é difícil mais. Mas o começo foi renunciar a mim mesmo, as minhas vontades, os meus desejos. Nossa, foi uma luta, cara, para mim entender, né, que para mim vencer eu tenho menos de mim, total, né, e mais de Deus. Aí foi essa parte só, porque o restante já era mais fácil. É o dinheiro também, né, renunciar ao dinheiro, que a gente é missão, né, a missão, né. A gente é missão, né, a base também é missão, né. É missão. A gente é bem missão. Então é reino. E também essa parte do não trabalhar, é trabalhar para Deus, né, tal, também foi, mas hoje é tranquilo. Glória a Hoje Deus. é que eu falei, me encontrei, né, cara? Realmente, hoje eu me encontrei. É os 9 anos melhores da minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E, pastora, do seu ponto de vista,
qual é a situação, além da codependência, né, dos codependentes, o que mais atrapalha a pessoa que é dependente de conseguir se recuperar? Uma coisa que ele falou também é isso, né? É a questão de valores, né? Eu acho assim, o dependente ele é muito focado em ter. Por conta daquele meio de vida que ele se estabeleceu, né? De se relacionar, né? Então, assim, ele precisa do dinheiro para comprar pedra, e ele precisa para fazer isso. Só que depois ele assimila o dinheiro com a substância. Quando ele não conhecia essa somatória, para ele o dinheiro era um sonho, era conquistar, era, né, cuidar de si antes da dependência. Depois vira só dependência. Então, para ele, valor ele é como se fosse um imã. Tudo que ele pega, ele atrai a substância. Então, é como se ele fosse fechado, casado. Dinheiro e substância casado. Quando ele pega uma moeda, a primeira coisa que vem, mais uma moeda, eu compro uma pedra. Sim. Né? Mais uma eu faço isso. Então é muito forte isso, é muito grudado, é muito como se fosse cauterizado. A Bíblia fala que tem coisas que são cauterizadas dentro da mente. Uma coisa é isso, né? Então, tirar o dependente, a questão de valores, né? É um desafio. Você ensinar ele a lidar com o não ter, né? E quando ter de uma outra maneira, né? Como lidar com isso. Aí eu falo, né? Ele falou da renúncia, né? E para mim, poder também fazer parte de ensinar isso aí, Deus fez com que eu abrisse mão de uma carreira pública de 28 anos. Então, desde 2016, eu deixei tudo. Sabe que no dia seguinte você não ser mais nada? Pegar fila no banco. Pegar fila no banco e não ter mais nada, tipo assim, nossa, né? 28 anos, e agora o que eu faço, né? Então, as pessoas te conhecem naquele trabalho e aí elas percebem que você não é mais nada. Elas se tratam tão diferente, né? A senhora era policial. Tinha uma carreira, né, pública na Secretaria de Segurança Pública por 28 anos aqui em Guarulhos. Então, essa foi uma coisa mais assim que Deus tratou comigo. Uhum. A questão foi comigo, né? De não ter mais, né? E depender totalmente de Deus. Poder ensinar o que é viver na dependência de Deus. O que é de verdade, ter uma fé viva, né? Uma fé realmente ativa, depender de Deus. Porque uma coisa é você depender daquilo que você tem, né? Daquilo que vem, daquilo que você sabe que é e que é certo, que vai cair todo mês. E outra coisa é você depender totalmente de Deus, né? Então isso foi para mim poder também ensiná-los a viver assim, na dependência de Deus, ensinar a ter experiência, se relacionar com Deus, né? E aí assim, chega lá é a nossa base missionária. Eles vêem coisas extraordinárias. Às vezes tem dia que você não tem R$1 para comprar uma bala. E aí vamos orar, vamos esperar em Deus, porque nós não temos projeto ainda de governo, nós ainda não conseguimos ter tudo que eles solicitam de documentação. E eu tenho 28 anos que eu sei que é bater na porta, as portas fecharem. Como é que se fecha uma porta? Cria-se mais um decreto, mais um isso, mais um aquilo. Se estende uma documentação que vai anos, né? Então não acaba nunca. Uma hora é isso, uma hora é aquilo. Então isso é a maneira de dizer não, né? Nunca te aprova do que você tem. Então é uma forma de dizer não. Não precisa falar não, né? Então vai dificultando. Mas a gente, como sabe do chamado, o amor, né? Aquela coisa que foi muito forte para mim. O amor, né? Então foi assim, é mais forte do que eu. Deus em mim é mais forte do que eu, né? E aí ensiná-los como cuidar do dinheiro, E a gente vê hoje que o governo criou um projeto aí do Bolsa Família, né? Os caras parecem que vai entrar em êxtase com esse Bolsa Família. Sim. Quando eles sabem as datas de receber, eles começam dias antes, você vê o semblante, né? eles mudam, é como se, sabe, é uma luta, é uma guerra, porque na cabeça deles aquilo lá já era o dia certo da sua suposta felicidade, suposta alegria, suposta brisa, era minha brisa, era meu... Ai, agora eu vou ter que pegar o dinheiro e não ficar com o dinheiro. Ofertar no reino, né? Mais ofertar fácil no eu reino. pegar e ofertar num bar, na biqueira. Eu vou entregar tudo aquilo para a biqueira. Não dói. Para a coisa certa, há uma dificuldade tremenda, né, pastor? Poucos ficam. Na verdade, poucos. Quando vai chegando perto da data do pagamento... Eles abandonam o tratamento. Poucos. Olha que interessante poucos isso. Mesmo. Poucos.
E Evandro, você do lado de quem gente, se eu usar os termos errados, vocês me corrijam, porque muita gente vai usar o termo errado, tá? Então, legal. Sem erro, me corrijam, falam, ó, que você falou errado, não tem problema nenhum, tem orgulho zero, gente, pelo amor de Deus. Do ponto de vista de quem passou pelo processo, pra você, qual foi a sua maior alegria? Alegria? Cara, a maior de todas mesmo foi quando eu voltei mesmo a me enxergar, né, cara? Me enxergar por dentro. Quando eu tive um encontro com Deus, eu comecei a me ver. E a reparar em mim as coisas que eu tinha que mudar. Essa foi a minha maior alegria, porque eu comecei a me ver de novo. Pô, como eu tô, como eu era, né, vou ter que mudar. E isso foi me trazendo um prazer em me esforçar mais cada dia para chegar a um ponto, né, agradável para servir ao Senhor. Minha melhor alegria foi quando eu comecei a me enxergar. A enxergar a mim próprio, não os irmãos lá. A mim, cara. Quando eu comecei o meu tratamento, a me enxergar, eu comecei a me ver com os olhos de Cristo, né? Tipo, o que Cristo faria nessa situação? Comecei a olhar com esse olhar, assim. Isso aí foi a minha melhor alegria, quando Deus abriu meus olhos para mim mesmo, para minha recuperação, entendeu? Isso foi o que mais... Glória a Deus. Glória a Deus. É alegria mesmo. Porque fica oculto, né? Às vezes você fica muito preocupado em olhar os irmãos, mas acaba esquecendo de você mesmo. Isso é mal. Então, eu fiquei muito... É o que eu mais valorizo. E a restauração hoje da dignidade, né, cara? Hoje o cara que tem uma... Né, você não é nada, né? Você não precisa de dinheiro, né? Família ligando, perguntando, pedindo pra orar, não queria nem me ver, né? Não queria nem me ver, né? Tem a chave das igrejas, né? Tem chavinha de carro. Então, a dignidade também, né? Porque tinha perdido tudo. Tinha perdido tudo. Não tinha confiança mais de ninguém. Família era o meu primo Daniel, que hoje não está mais aqui, mas que me ajudava, né? Só. Família. O dependente químico, ele vai perdendo essas coisas que a gente tem como normais, né? Que a gente vai tendo como, meu todo dia, eu vou pra casa, eu vou dirigir meu carro, ele vai perdendo isso, né? Que é a rotina que faz, tudo isso é uma rotina, né? Seu dia a dia. E pastora, tá há 25 anos aí, né, trabalhando... 28 anos. 28 anos trabalhando com essa questão de apoiar as pessoas que têm uma dependência. Na sua avaliação, depois de tanto tempo trabalhando com isso, o que mais tem levado as pessoas para o caminho da dependência? Eu acredito que é assim. Muitas pessoas dependentes falam assim, meu problema foi pai, mãe, foi minha casa, minha família, né? Alguns chegam com essa fala, foi minha infância, foi traumas, né? E aí, meio que culpando alguém, ou indicando que alguém foi responsável por tudo isso, né? Terceirizando a culpa. Terceirizando a culpa, bem falado. Outros foi por curiosidade, né? Então, de repente, alguém falou que era legal. Aí eu falei, já para mim fazer parte de um ciclo. Na realidade, hoje, nós queremos fazer parte de ciclos, né? Então, muitos acabam cedendo porque quer fazer parte desse povo, parte dessa galera, parte de não sei o que lá. Então, hoje os jovens têm essa tendência, primeiro por curiosidade. Então, alguém fala que é muito legal. Nossa, o negócio é forte, cara, você vai ficar Você vai lá na Lua, você vai conhecer todos as estrelas, você vai conhecer tudo, aí você volta, a galáxia inteira. Então, imagina um jovem imaginar que vai dar aquela viagem, né? Vai ver tudo, né? Vida super-homem, Você vai, cara, você não tem noção, você vai ser do homem, cara. As mulheres vão querer tudo você e tal, né? As meninas vão ficar atrás de você, vai saber que você tem a pegada e tal. Então, essa fala, essa proposta de que você vai à Lua e vai voltar, etc. Opa, eu vou dar uma pegada, então, né? Você aceita na turminha. Ser aceito na turminha. E, geralmente, esse convite, ele vinha, assim, todo muito preparado. Então, todo maquiado. Você não tem que comprar, você já ganha tudo. Você ganha o pó, você ganha a maconha, o cigarro. Bebida, você vai ganhar começa tudo na bebida, na realidade. A bebida hoje, então,
Pós-pandemia, eu nunca vi, Jovens. pós-pandemia, tanto barzinho, tanta Adega. adega, que e outra, eu nunca vi tanta moça, jovenzinha, adolescente, frequentadora de adega, pós-pandemia, porque antigamente não tinha isso. Deixa eu só explicar rapidamente. Muita gente de muitos lugares, inclusive de outros países, assistem a gente. Adega, aqui na nossa realidade, quem mora no estado de São Paulo, ou pelo menos na grande São Paulo, Brasil. eu não sei se é Brasil inteiro. Isso é Brasil inteiro? Será isso que eu ia explicar? É Brasil inteiro isso? São lugares muito pequenininhos, fechados, você não consegue nem entrar, que vendem todo tipo de bebida e cigarro, enfim, vende tudo. E não tem idade, né? Não importa quem é que tá comprando, eles querem vender. Aquela coisa proibida para maiores de 18 anos, como a bebida alcoólica está em alguns estabelecimentos, nas adegas não existe isso, é liberal. E afirmando mesmo, que é cientificamente provado, que é a pior. É o álcool. É o álcool. E ninguém dá valor. Ninguém acredita porque os não é... jovens aí, meus jovens. Como é que é o nome lá? O Chevette. O Chevette. Agora não. O Chevette. Mas agora já tá fora de moda. Agora tem outro. O Chevette já caiu de moda. Agora é outro. Mas o Chevette era feito com corote e tal, quer dizer... E tá atingindo muitos jovens. Eles não sabem onde eles estão... Porque mexe no sistema nervoso central. Mexe. Na realidade é assim, o problema é que vai clicar o sistema nervoso central, que o álcool é o GABA, né? Então, eu costumo dizer que é uma bateria que tem o polo positivo e o negativo. Então, essa bateria tá direitinha, mas quando você vai lá com o álcool, você vai violar o lacre. Você violando o lacre, então, o negativo desce. Dá uma deprê fora do comum. E aí sempre você vai beber mais para equipar o que você era antes. Né? Você estava ali, mas nunca vai. Nunca vai chegar. Então, é cada vez mais depressivo e cada vez mais. Então, antes era só um copinho ou outro, daqui a pouco você começa a virar todos os dias, né? Todo dia você tem que dar um golinho. Né? Aí tem uns que falam na hora das refeições, antes, depois, né? Tal. Mas tem dia que vai chegar uma hora que você vai estar bebendo álcool de limpeza de casa, álcool de posto de gasolina. Ele bebeu álcool de posto de gasolina. Etanol, e você se perde. Aquela coisa que você vê em alguns filmes, você vê aí os históricos, é isso mesmo. Você rompeu... Deixa sequelas fortes. Muita sequela. Mas é muita sequela que deixa, né? Então, assim, e ninguém fala sobre isso. Ninguém fala que o álcool, ele causa isso. Né? Então, você vê as propagandas aí da bebida e parece uma coisa tão bonita, todo mundo alegre, todo mundo feliz, né? Ele traz uma falsa, ilusória felicidade, alegria, descontração. Na nossa época, a propaganda, a gente chamava de comercial, né? Do álcool era... Acho que hoje é um pouco menos. Acho que hoje a lei ficou um pouco mais rígida para propaganda, mas o cigarro era vendido como algo maravilhoso, a bebida era vendida como algo maravilhosa. Para nossa geração, né? Cara, era assim, as propagandas eram maravilhosas. Acho que hoje tá um pouco menos, mas o acesso é muito fácil, né? O acesso ao álcool é muito fácil. Você vê da cerveja, né? Você vê a cerveja. Sempre é praia, mulherão, né? Tem lá verão, não sei o que, né? Cerveja, né? Ou, exemplo, então você acha assim, aquela ali não faz mal. Então hoje, assim, tudo começa a não fazer mal. Isso aqui não é tão forte, isso aqui... essa coisa, mas como eu não vou viciar, né? Isso é pros fracos. Isso é fraco, não, é só uma muito aqui com a minha turma, minha galera. Bebo social. E na verdade, isso é uma coisa que vai progredindo, né? Ela não regride, ela progride. A dependência é progressiva, ela vai aos poucos, né? Se estabelecendo, vai trazendo sequela no teu sistema nervoso central. E para você admitir que é dependente é muito difícil. Muito difícil. Eu tava até mostrando um vídeo pro meu filho agora há pouco, e a gente tá falando disso também, né? A pessoa admitir que ela precisa de ajuda é uma barreira, né? Eu tava vendo um vídeo de uma moça, sei lá, 20, quase 30 anos, e ela tava há 5 dias fora de casa usando crack todos os dias, e ela foi entrevistada por uma pessoa, e a pessoa falou... mas você não pensa em parar? Ela falou, não, mas eu não sou nóia. Daí a pessoa tava entrevistando e falou, mas você tá 5 dias fora de casa, você gastou todo... Porque ela fala, né, que ela tinha gastado todo o dinheiro, ela já tava ali morando meio que de favor. E ela falou, mas você tá 5 dias fora de casa? Não, eu não sou nóia. Daí a pessoa falou, mas você não tá pagando nem o lugar que você tá morando. Eu falei, não, minha mãe paga. Eu ligo pra minha mãe paga. É bem assim, dessa maneira. Então admitir que precisa de ajuda é um processo. É um processo. Por isso que existem as clínicas. Então, vamos lá, tem as clínicas, né? De
tratamento com dependência, né, que são as compulsórias, que são tratamentos médicos, medicamentosos, entendeu? Então tem que ter um corpo médico, um médico, enfermeiros, auxiliares, tal, todo aquele quadro, né, aquele quadro médico. Nós não. Nós somos técnicos, né? Então é diferente. Então tem os cuidador, tem, né, isso, conselheiro. Nós fazemos papel de conselheiro. Então a gente anda na rotina, naquilo familiar. Já as clínicas não. Então trabalha com muitos transtornos, né? Então as clínicas têm todos os transtornos, tem que lidar mental, porque vai trazer transtorno mental, né, dependendo a pessoa, do organismo e o tempo que ela se relacionou com a droga e que tipo de droga, né? Tem uns que fazem os coquetéis de droga. A bem da verdade, pegam alguns com a substância alcoólica e medicamento. Tem uns que fazem já uso de medicamento, né? Tem algum transtorno de ansiedade, sei lá. Catam esses medicamentos com a bebida. Somatização. Né? Somatizou. E aí usam outra substância, ou o crack, ou a cocaína, ou agora a crack, né? Que é agora a modinha, né? A crack. Então vira um transtorno. Então tem que ir para as clínicas, porque eles trazem tanto transtorno que eles não conseguem por si caminhar para ajuda. Então tem que vir, ser contido, fazer remoção, levar e ser tratados em clínicas daí. Nossa, é voluntário. A pessoa tem que aceitar, querer e caminhar, né? Eu não sei trabalhar com quem tem transtorno. Pessoas que realmente ainda não chegaram a esses transtornos, né? Que não tem, que precisa de médico mesmo. Então é até importante explicar isso para as pessoas, né? Que eu sei, porque eu converso com o pessoal que está mais próximo do canal, que tem famílias, que tem familiares que são dependentes, tem pessoas que acabam comentando, porque a gente está junto todo dia, né? Tem o devocional, então eu tô com algumas pessoas todos os dias. Apesar de não estar fisicamente, a gente está interagindo todos os dias. É até importante explicar isso, então, né? São tipos de tratamento diferentes. Sim, bem tem diferente. O tratamento da casa de apoio, que é o que vocês fazem, que ele é voluntário, que é quando a pessoa quer, e o outro que é involuntário. Fala um pouquinho sobre essa diferença para o pessoal entender qual é o tipo de apoio que precisa. Então, assim, o involuntário, que é as clínicas, é um corpo médico. Então, quando você vai levar o seu parente ou a igreja... geralmente ele não vai, ele é removido, né? Então tem a remoção, né? Então tem que ser, geralmente vem buscar, a própria clínica fornece, né? Esse manejo, remanejar, né? Clínicas têm já todo esse aparato, vão lá e recolhe, né? Então trazem o dependente, ele vai passar por psiquiatra, tem que saber quais são os transtornos que ele está tendo, porque ele vai ser medicado, esse medicamento tem que ser, né, nos horários certos. Então, a clínica já tem os funcionários, né? Então, lá tem a equipe médica, tem o psiquiatra, tem o psicólogo, tem os enfermeiros, tem todo aquele aparato necessário para que realmente ele seja tratado. Tem que olhar o cronograma lá, é diferente do nosso, né? Eles têm todo um tratamento médico diferenciado. Na realidade... teria que ser mais ou menos parecido hospitalar, né? Sim. É um tratamento hospitalar, né? Mais voltado a isso. E isso é quando a pessoa, ela não aceita ajuda. Não aceita. Mas a família... Precisa cuidar. Porque sabe que ele vai morrer do jeito que ele tá, né? Então, precisa tirar do local onde tá. Ou ele faz dano à família, vai sofrer muito. Então, precisa tratar ele, tirar ele... porque ele já está, né, desnutrido, ele já está desidratado, ele já está numa fase que ele não tem como continuar. Chega até ficar violento, né? Violento, ele perde todo... a gente tem um caso próximo, essa pessoa, infelizmente, já não está mais entre nós. Ele foi removido, acho que 2 vezes. Se não me falha a memória, 2 vezes. Porque era muito difícil. Começou a afetar a família, começou a trazer o problema para dentro de casa e teve que ser removido. E daí tem o tratamento que é o voluntário, que é o que vocês trabalham lá. Isso. Com a palavra, né? Com a palavra, né? Palavra. Isso aqui, ó. Não, sim, que faz parte, não esquece, né? Então, na própria lei que ela fala sobre a rotina, estabelecer laboterapias que sejam resirsivas, aquela coisa toda, fala também da espiritualidade. Então, fala que todo o tratamento de comunidade terapêutica, casa de apoio, tem que ter a espiritualidade, né? E aí eu uso muito o termo de 2 Coríntios, né, que fala 5:17, fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é.
eis que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Então, essa proposta de tudo se faz novo, a verdade começa a ser estabelecida. Então, tratar, né, o temperamento, tratar a personalidade, caráter, né? Então, ferro com ferro é afiado. Esse é o desafio do evangelho, da palavra, né? Jesus falou, conheceis a verdade liberta, e se eu vos libertar, sereis livres. Então, aí é o encontro com Deus, de verdade, conhecer Deus face a face, não de ouvir dizer, mas de face a face, né? Ser tratado, deixar ele ser o seu médico. Então, lá nós temos as refeições, 4 refeições certinhas, muito boas refeições, né? Ótimo. Nós temos a rotina, né, que é os horários, tudo, temos lá os cronogramas de laboterapia, do lazer, nós temos um bom lazer, um campo de futebol, dificilmente você vê eles andando direitinho, tudo arrasta as perninhas, porque se arrebenta naquele... Ai, meu, eles se acabam naquele campo, que é muito grande, um campo de futebol, né? Temos a piscina, temos lá a snooker, então temos um esporte bom. Então a área de lazer nossa também é muito boa, né? E aí, no fim, a devocional de manhã e à noite nós temos o culto. Tem o relógio de oração. E temos o relógio de oração também. Também é a hora cada acolhida. O que é bom é assim, que eles começam a gatinhar numa espiritualidade. Eles começam a gatinhar e eles vão evoluindo. Então, eles chegam como nenéns, né? Paulo fala sobre isso, né? Quando eu era menina, eu falava, discorria como menino, né? 1 Coríntios 13, 11. Paulo tem essa fala. Mas depois que eu tornei homem, deixei as coisas meninas. Então, lá, eles vão aprendendo essa espiritualidade dia a dia. Então, assim, eles chegam como aprendendo a olhar, abrir a Bíblia, ler, não importa de onde veio e tal. Tem uns que nem falam, mas depois eles começam o manejo com a palavra, eles começam a ter aquele acesso, aquela coisa gostosa, aquela coisa de realidade, né, desse relacionamento vertical com Deus. Então, eles começam a preparar textos, abrir cultos, dar testemunhos, orações, olha lá, ó. Tá chorando, né? Ah, é verdade. Isso se torna real, entendeu? Então, isso aqui passa a ser real dentro de nós, né? E na tua experiência, chega um ponto onde não tem mais como ser a voluntária? Ou é da pessoa? Então, eu acredito que sim. Tem um ponto que não tem mais como ser voluntário. Então, assim, a gente vê, a pessoa vem uma vez, recaiu, volta, segunda vez, recaiu, volta. Mas quando ele passa a repetir isso com pouco espaço de tempo, essa recaída excessiva, né? Procura lugares perigosos, por exemplo, vai lá para Cracolândia, começa a procurar frequentar essas comunidades, né? Das substâncias, né? Dessas químicas aí. Então, o perigo com a saúde dele, você vê que ele está debilitado, se não parar ele vai morrer, então não tem mais como ser voluntário. Nós lá olhamos, muitas pessoas chegam, a gente já olha assim, sabe, que não é conosco. Porque não vai, o trabalho voluntário não vai funcionar. Não vai funcionar, ele precisa de médico, ele precisa ser medicado. Ele precisa mexer no sistema nervoso central dele, um ansiolítico, parar ele, né? Ele precisa de auxílio, né, medicamentoso, que não é nosso caso lá. Se chegar alguém com medicamento, ele vai ter que ser desmamado. Então, a família traz a responsabilidade de ir e voltar, né, e até desmamar, porque ele não pode ficar lá, né, então a família vai cuidar disso aí, de levar e tal. Quando nós levamos quando uns vêm voluntariamente e a gente vê que vai ter um surto, né, um leve surtinho, né, alcoólicos, né, isso é muito comum em alcoólicos, já os dependentes não. Mas os alcoólicos, né, a gente vê que quando interrompe o álcool, e aí ele vai ter esses surtos, né, então, delírios e tal, então nós temos apoio com a rede pública, né, os postos de saúde, nós temos a hospital, já nos conhecem, então a gente tem esse apoio, né. Mas é um caso bem específico. Bem específico, vai lá, ele tem às vezes ficar, teve um da Igreja Verbo Vivo, né, que veio, não sei, um acolhidinho nosso que teve que ficar acho, quase uma semana internado. Foi. Não foi com... Foi outra igreja, né? Não foi, não. Foi com o Miller, do pessoal do Miller. Tá. E aí ele teve que ficar um mês. Como é o nome dele? Não precisa falar o nome da pessoa. Não, da pessoa. Não, perdão. Mas ele falou... Não, ele ficou conosco quanto tempo? Uns 15 dias, uma semana internado?
Do hospital? É, que ele ficou amarrado. Sete E aí dias. depois passou Porque deu um surtinho, precisou ir Não, pro a hospital. dependência do álcool. a álcool. A falta do álcool. A falta do álcool deu esse surto. Abstinência deu grave. Convulsões. Ele caiu lá. Eu peguei ele caído, tremendo. Já corremos na hora. Quando eu Lá liguei é pra muito pastora, rápido. a pastora falou, vai lá e veio uma internação pra ele. Já era 10 horas da manhã. Já eu correu. fiquei até meia-noite pra conseguir a internação pra ele. Pra familiar vir, Pra familiar chegar sim, e tal. né? E aí conseguiu. Aí, bom, ele passou por esse período. Quase, Então, o coração foi a 186. E olha que interessante, né? A gente já passou por isso no encontro com Deus, né? De pegar alguém que tem a dependência do álcool, e daí lá não tem álcool, não tem o que fazer, não tem nem onde comprar lá perto, você precisa sair do sítio, não dá pra ir comprar. E a pessoa começar a ter convulsão. E é engraçado que esse é um ponto que eu não vejo ninguém falando. Porque tá tudo bem com álcool. Tá tudo bem você ir na adega e chegar bêbado em casa 3 horas da manhã, todo estragado. Tá tudo bem você fazer isso quinta, sexta, sábado e domingo e trabalhar, porque talvez você ainda trabalhe quase virado. Tá tudo bem, né? As pessoas não percebem que esse tipo de coisa acontece, que chega nesse ponto do álcool dominar André, tanto a pessoa que ela tem convulsão. Cara, eu cheguei ao ponto de... Eu deitava no estádio da Ponte Grande. Sem o álcool, eu não conseguia levantar do chão. Eu tremia muito. Eu suava e tossia. Eu tinha que dormir ou com etanol, ou com álcool, ou com perfume, com alguma coisa para mim tomar com o olho fechado, eu nem abria. O álcool circular e eu começar o meu corpo a reagir. Eu não levantava, eu tremia muito. Eu punha a mão na parede e não conseguia ter domínio. Meu corpo ficava tremendo. Esse apartamento ficou assim, eu tremia, eu tinha que ter o álcool. né? E quando parou, quando eu parei, comigo não deu esse piripaque. Sim. Não deu. Não sei. Mas tem gente que tem. 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 Porque vai fazer parte da abstinência até que a substância vai ela sai pelos poros, né? Então, a gente fala que 6 meses é o tempo que para o corpo, né, expelir a substância que tem dentro. Por exemplo, se fizer um exame toxicológico de alguém que está lá há 4 meses, vai dar positivo, né? Há 5 meses vai dar positivo. Acredito que depois dos 6 meses já não aparece tanto. Tem casos que nem 6 meses. Mas há casos que nem 6 meses a gente faz, tá lá, parece que tá com a química no corpo. Então, essa casa de apoio é para ajudar ele a ele se perceber, a ele estar se movimentando, a ele se relacionar com pessoas. Ele vai aos poucos, né? Então, por isso esse período, né? A lei diz que é de 3, né? Período de 3 meses, 6 meses. Eles colocam esse período aí de 3, 6, porque acredita que para ele não se tornar, perder o vínculo social e se tornar dependente da comunidade, né? Sim. Não é, eu entendo a lei, eu creio que são estudiosos, tudo isso, mas no dia a dia é um pouco diferente, né? No dia a dia a gente vê que realmente tem que se estender para eles mesmos se perceberem que vai saindo, né? O corpo, né? Vai se reproduzindo, né? Aquilo que está dentro de nós escasso, e Deus vai, a gente mesmo vai sendo refeito, mas é um espaço, né? Não dá para ser em curto tempo, né? Então você vê que os que saíram com 3, a maioria retorna, assim, dá até dó de ver, não consegue caminhar, né? Então é necessário, então, a gente ter esse trabalho, esse cuidado, saber que vai ter que sair do corpo essa substância do organismo, né? Ela tem que ser expelida, e aí como vai para, no caso de clínica, eles trabalham mais no sistema nervoso, a questão do sistema nervoso ser controlado, ansiolíticos, medicação, tranquilizante, para manter o sistema nervoso, né? Então não é nem tanto voltado ao seu físico, né? Penso eu, né? Então, lá já é diferente. A gente trabalha mais com essa questão de expelir, de se perceber. Que o odor, eles mesmo percebem, quando ele chega, o odor é muito forte. Que era alcoólico, eles têm um odor fora do comum. Os internos já percebem. E aí depois eles começam a ficar chatinhos. Os acolhidos. Depois eles percebem o cheiro, né? Porque daí isso aqui tudo se perde, né? O cheiro, né? Toda aquela coisa fica longe. Depois o sabor, né? Aí eles começam a se perceber, pô, meu irmão tá cheirando mal. Mas ele chegou daquele jeito também, né? Chegou com um cheirinho forte, né? Porque o cheiro da substância no corpo, ela é ruim, é um odor muito forte, né? Sim. Então aí o cuidado com roupa de cama, que a gente tem que olhar, tira colchão, põe no sol, cuida, tira, limpa, cândida, esfrega. Isso aí a gente tem essa exigência lá para eles se acostumarem a tirar o mau cheiro
e manter um ambiente limpo, eles mesmos serem saudáveis e cheirosos, né? Então a gente mantém esse cuidado. E eu vou fazer mais pergunta Tá. para você que fez para ele. Na sua experiência, depois desses 28 anos, qual que foi a maior alegria? Ah, é muitas, né? Só não vale falar do Evandro e do Rafa, que estão aqui com a gente. Não, mas é muitas, muitas. A minha maior alegria, então vamos lá. Então nós tivemos uma festa, uma comemoração lá no sítio, né? Nós tivemos uma comemoração de anos de casa e apareceu um que acharam pela internet. Ele era Ula-Ula, né? Até se ele estiver assistindo, chamavam ele de Ula-Ula. Pensam ser que ele acabou com a minha raça. Meu amigo de infância. Ai, que vontade de acabar com a vida dele. Ele causava. E aí, causava, Rafael, você é um anjo perto dele, mas você é um só. Tá dirigindo o ônibus? Coitado do Rafa, tá aqui só ajudando. Posso falar o nome dele? Não pode. Não pode falar pode, nome. nome não Então pode, chamava ele gente. de Ula-Ula. Meu amigão. E aí, no fim, ele foi Nome não caminhando, ele pode. ficou na cozinha até ele cumpriu o período dele e sumiu. Pá. Mas completou o período. Completou o período, sumiu. E nessa festividade que fomos fazer, ele apareceu. Então ele já... Quantos anos já faz isso? Faz bastante tempo, hein, pastor? Eu tô com 9, ele tá com mais. Bem mais. Então nós digo assim, nessa festividade ele apareceu. E aí, minha alegria é que eu não reconhecia mais ele é que me reconheceu. Quando eu vi, eu falei, eu sou o fulano, fiz de brincadeira. Então ele saiu, já estava há 15 anos, ele nunca caiu, ele nunca teve uma recaída. Glória a Deus. Glória a Deus, olha, ele foi trabalhar, fazia 15 anos como motorista de ônibus, casou, tem família, é registrado, comprou o carro dele. Nossa, então aquilo ali para mim falou... Ele valeu a pena, só se for, ó, esses 25 anos de casa, 28 é da carreira pública, 25 anos de casa, teve só ele, valeu a pena. Valeu a pena porque aí eu vi que a palavra de Deus é de verdade. Se eu vos libertar, a vida é vencida. Então ele foi uma pessoa que foi um marco da nova geração, da missão nova geração, é ele, o Ula-Ula. Ele realmente teve um encontro com Deus, realmente ele se tornou uma nova criatura, ele deixou as coisas velhas. O jeito dele, a postura dele, nossa, né? Totalmente diferente. Totalmente. E eu não sabia que ele é amigo dele. Eu nem sonhava que ele era amigo dele, né? Então esse. Nós também temos um senhor também que está conosco, lá hoje ele faz parte da Igreja Metodista Livre, ajuda lá a creche, ajudou, o seu Cícero, né? Eu falo Cícero porque a gente colocou esse nome nele. Não é o nome dele. Não, eu não sei o nome dele, nem ele sabe. Porque, na verdade, ele era dependente alcoólico. Então, eu lembro da internação dele, eu lembro quando ele foi acolhido. A família chegou, trouxe ele. Naquela época, a gente pedia uma contribuição mínima, né, para ele. Trouxe ele. Aí, eles falaram assim, a gente vai ali tirar xerox do documento dele. Espera aí, não preencha a ficha que a gente vai tirar xerox, a gente volta. E deixou aqui, que a gente ia ajudar com isso, mas espera aí que a gente vai ali. E não voltar. Nunca mais voltaram. Nunca mais. Eu não sei, a gente... Acontece fazer isso. Acontece. As pessoas fazerem como fazem com animaizinhos, com cachorro. Acontece sim. Acontece. Até hoje isso é comum. E aí, o que aconteceu? Ele ficou. Passou-se uns 3, 4 anos que ele estava comigo. Eu lembro que um casal que me ajudava, ele falou assim, pastora, não tem mais jeito dele ficar aqui, pastora. Eu acho que a senhora tinha que levar ele para algum lugar. Sei lá, pastora. Ele fica aí, ó. Ele está desde manhã com essa vassoura na mão e não solta, ele não faz nada. Então ele não vai ser. Acho que não é nem 3, 4, tinha uns 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos. Mas deu uma dor no meu coração tão grande de ouvir aquilo deles, mas tão grande, que eu vou jogar esse homem aonde? Meu Deus, como que eu vou fazer? Na hora eu falei, Deus, o senhor existe, eu prego um Deus que existe, o senhor é de verdade. Não tem lugar para pôr esse homem aonde? Aí Deus falou no meu coração, nunca vou esquecer. Não tira ele daí não, não tira, deixa ele. Eu virei pro casal e falei, não vai sair não, ele vai ficar. Como não sei? Aí foi. Aí eu virei para ele e falei, o senhor vai ficar, o senhor vai mudar. Eu não aceito mais o senhor desse jeito. Eu falei, comecei a olhar para ele e falei, não aceito, bateu uma indignação, o senhor vai mudar, o senhor não é isso aí, o senhor vai mudar. Em nome de Jesus eu não aceito isso. E fui trabalhar, porque eu trabalhava num distrito do outro lado lá. Aí fui trabalhar. E foi passando o tempo. Ele começou a varrer, ele começou a ajudar a fazer isso, ele foi fazendo aquilo. E
ele estava comigo já há uns 8 anos. Aí, da igreja da Metodista ali de Pinhal, nós tínhamos um trabalho com criança, e o irmão que era responsável veio, pediu se eu deixava ele. Eles escolheram ele para ajudar lá. Falei, como assim? Não, só vai emprestar ele para ajudar, porque a gente escolheu ele. Ele é o nosso perfil, levaram. A gente estava na igreja, então eles eram tudo comigo na igreja, então eles escolheram, né? E levaram. Ele até hoje, ele está lá. Glória a Deus. Ele é uma pessoa de Batizado, confiança, né? batizado, eu batizei ele. Ele é uma pessoa de confiança. A esposa do irmão falou, pastora, ele carrega a minha bolsa, ele tem a chave de tudo nosso. Ele tem a chave nossa, ele abre lá os sítios, as coisas, ele tem tudo nosso. Ele é nosso. Agora estão tentando ver se consegue encontrar mais ou menos uma cidade próxima para ver se leva ele, para ver se vão conseguir achar um documento dele e tal. Porque não tem documento. Não tem nada. E, gente, a gente não fala do nome real das pessoas porque a gente não sabe, mesmo das que se recuperaram, se elas falaram para os outros sobre isso. Então, para proteger a privacidade delas, talvez os casos que a gente contou aqui sejam, as pessoas saibam, tá, mas é melhor que a gente proteja a privacidade do que a gente fale o nome de alguém. Então a gente não vai falar o nome de ninguém aqui. Até porque esse nome Cícero foi a gente que colocou. Não sabe nem ser o nome dele. Não né? sabe nome nem família. Então a gente chama de Cícero. Ele acostumou a responder por Cícero. Mas é isso. E Evandro, do lado de quem foi acolhido, qual que é a maior ou as maiores recomendações ou dicas que você tem para quem está nessa situação, quem está na situação de dependência? O que você pode falar para essas pessoas? Chegou Não, você no papel, porque você passou pelo acolhimento, né? Então você passou pelas etapas de sou dependente e foi acolhido. O que você pode dizer para quem está na dependência? Quais dicas você dá para essa pessoa? Procurar uma ajuda. Primeira coisa é reconhecer que precisa da ajuda. Né? Reconhecer, eu preciso de uma ajuda. Procurar ajuda. Porque o final não tem outro. A gente tem alguns conhecidos em comuns que já não estão mais entre nós. Rua, cadeia ou morte. Ou vai ser situação de rua, uma hora, comigo não é um. Se você souber a minha história, eu era de uma família, tinha dinheiro, cara. Meu pai era gerente de uma multinacional, tá grana. Não tinha motivo nenhum de estar na droga, olhando assim, né? Mas aí ele faleceu e tal, e foi. E a curiosidade, né? Que a senhora falou, a minha foi curiosidade de entrar na droga. E cheguei no fundo do poço. Nunca pensei. Tinha 2 geladeiras em casa, tinha de tudo. Cheguei a disputar comida com rato no lixo, né? E o que eu falo, a primeira é reconhecer que precisa de ajuda. Se eu olhar e falar, eu paro a hora que eu quero isso aí, eu gosto de falar isso, até o próprio Chorão, né? Ele fez uma música que parecia inofensiva, mas ela te dominou. Ele fala da cocaína. Uma hora vai. Verdade. Tem muitos que eu até tenho uns amigos meus aí em particular que conseguiram ter casa, carros, filhos estudando em escolas boas, mas ainda continuam com as mesmas práticas, né? Então, mas eu não sou viciado, mas por que continua? Porque não consegue parar. Né? Sabendo que é um dinheiro que vai ser jogado fora, que vai fazer mal para o próprio corpo, para a mente, né? Que automaticamente também atinge a família. Mas não falta nada, mas às vezes falta o pai presente. O pai está num local, mas o filho está sentindo a falta. Eles não enxergam, né? Não dá para enxergar naquela. Mas é verdade, a mulher também fica em casa, eu conheço muitos casos, e os caras tá no bar, tá usando as drogas. Mas eu não faço, minha mulher tem tudo, mas é a companhia lá dentro do homem, né? Então é reconhecer que precisa mesmo de uma ajuda. É reconhecer que por mais que as coisas pareçam bem, porque para alguns até talvez pareça bem, as coisas não era para ser assim. Não, porque não era para ser assim, lógico que não. Né? Tá meia-noite, 11h30 na rua, no bar, a mulher em casa com os filhos só. Será que tá agradando ela? Será que os filhos não estão sentindo falta? Será que não consegue perceber isso? Que não percebe mesmo? Virou uma rotina, né? Virou... mas eu não sou viciado porque em casa tem tudo, não falta nada. Mas falta a presença lá, né? Uma vez eu falei para uma pessoa, uma situação similar, eu virei para a pessoa e falei assim, você acha que
esse é o plano de Deus para sua vida? É. Você acha que é isso que Deus planejou desde o seu nascimento? Você acha que é isso que Deus quer para você? Porque pode até parecer que tá tudo bem, como você falou, né? Para muitos não. Para muitos é fundo do poço, é rua, é situação de rua, é família abandonando. São as etapas, na realidade. Esses são mais difíceis de reconhecer que precisa de ajuda. Porque tem a vida, né? Tá tudo bem. Tem tudo bem. Tá, é que na realidade são as etapas, né? Tá cômodo, né? Tá tudo certo, cara. Porque tem o uso, abuso e a dependência. São 3 ciclos, né? 3 etapas, né? Então, enquanto eu só uso, eu tenho controle. Eu posso ter abusado disso, deu aquele porre e tal, mas eu ainda tô trabalhando, eu ainda dinheiro no banco ainda. tenho dinheiro no banco, eu ainda dirijo meu carro e tal. Ou seja, talvez seja o ponto, talvez seja a dificuldade no momento da pessoa que está na fase do uso é admitir que ela precisa de ajuda. Sim. Não, porque o uso é assim. Então a gente saiu com a galera tal, vamos lá, vamos tomar um. Aí então, eu usei. Eu bebi, eu usei uma substância, mas foi aquele momento. Aí eu nem lembro mais. Aí daqui 1 mês, 2, sei lá, com outra galera, vamos fazer mais um, vamos. Então ainda, eu tô no uso ainda, porque né, eu vou e consigo ficar de boa. Aí eu começo, então, a precisar mais vezes. Então eu tô caminhando para o abuso, né? Que é o caminho natural. É natural, é uma crescente, é uma degrau. Subir isso, é natural. Quando eu estou dependente é que eu perdi o controle. Aí sim, aí eu já quero toda hora, todo momento, eu já perco o trabalho, já começo a perder, né? E toda aquela coisa até ficar o estado que fica, né? Então, mas como é um degrau que você vai subindo, você não diz que você já é um dependente no começo, né? Então, aí que tá. Então, o que nós poderíamos falar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né, nesse podcast, é o seguinte: saber que existe redes de apoio, né? Então, eu falo muito do CAPS, né? Eu falo do CAPS, né? Nós temos redes públicas, né, que podem nos ajudar, né? Então, primeiro o CAPS, né? Então, vai ao CAPS, né? Vai lá tem os terapeutas, lá tem os, né? Até acho que médicos agora tem. Então tem toda uma equipe que vai poder te auxiliar, te dar um suporte, né, para você começar a se perceber, a lidar com a dependência. Como ele disse, a nossa maior dificuldade é admitir a dependência. Como você mesmo disse, a moça que 4 dias está no crack, mas ela não é dependente. Como, né? Então, assim, né? Então, CAPS, nós temos os Alcoólicos Anônimos, que também eles ajudam, né? Estão ali, eles têm as reuniões, né? Muito boas. Tem aquele do Maurício lá, Alcoólicos, que ele é um dos líderes lá, os anti-alcoólicos também são bons. Então, assim, tem o Celebrando, tem várias possibilidades, redes de apoio, as igrejas também. Nós temos igrejas hoje que trabalham muito com os dependentes, né? Com a dependência, com substância, e elas podem dar um respaldo também, não só o espiritual, mas questão assim também de suporte, né? Sim. Na área da saúde. Então, antigamente não. Antigamente era muito difícil até falar sobre isso, né? A família falar que tem um dependente era muito vergonhoso, né? Então, assim, ninguém queria... Era uma coisa horrível. Ninguém chegava perto, não tinha medo de falar. Igreja, eu lembro, né? É verdade. Ninguém fumava uma maconha, era marginal. Né? Era marginal. Você chegar, vê na sua calçada. Né? Hoje é comum, você vê né? na rua, velho. Então, hoje, com essa caminhada, o avanço de tudo, então, eu acho que tem que falar sobre o assunto, admitir, pedir ajuda, ser humilde, né? Buscar mesmo apoio, não se permitir chegar ao fundo do poço, né? Então, você pode ver que os usuários antigos, eles vêm dessa pegada de não falar, de não buscar ajuda, de se esconder, de se tornar moradores de rua por conta de famílias que têm preconceito, não lidaram, não souberam o que fazer, né? Então, tem que buscar ajuda, né? A primeira coisa é cuidar isso aí, né? E também a questão de se observar. Acabou o serviço, a gente vai para o bar? Acabou o serviço, a gente vai lá para aquele lugar? Então, começa, né? Então, você vai se percebendo que tem que parar. Eu preciso de ajuda, né? Preciso de ajuda antes que seja, né, bem crônico já, e aí tem que parar tudo, né? Sair do ambiente, sair do convívio da família, vai ter que quebrar esse vínculo todo para poder, então, buscar uma ajuda, né? E como qualquer situação de recorrência em algo que te faz mal, e aqui eu estou fazendo uma analogia com o pecado, né?
se você não consegue falar sobre o assunto, se você não consegue chegar para alguém que te acompanha, alguém que é próximo de você, ou a seu esposo, ou a sua esposa, e você falar, olha, pessoa, eu estou fazendo isso. Se você não consegue falar isso, é porque você tem algo que você precisa tratar, né? Então, a analogia que eu tô fazendo é com o pecado, né? Se eu não consigo chegar pra minha esposa, por exemplo, e falar, olha, amor, eu tô lidando com uma dificuldade nessa área. Se eu não consigo falar com ela sobre isso, é porque o meu problema é muito mais grave do que eu penso. O próprio ato, né? Exatamente, porque eu não consigo nem falar sobre o assunto. Então, talvez, para a pessoa que está na fase do uso, que é aquela fase mais inicial, tal, se ela não consegue falar com alguém sobre isso, é porque talvez não seja tão tranquilo o que ela está passando. Porque se você está tranquilo sobre isso, e eu já conheci pessoas assim, cara, usei ali, mas, pô... viciei. Nunca mais usei. Sim. Nunca mais usei. Experimentei. Experimentei. Isso acontece, nunca mais usei. É porque eu uso. Isso. Só que se a pessoa usa uma vez aqui, outro mês ali, mas ela não consegue falar, opa, então toma cuidado. Ela não consegue evitar. Na realidade do abuso é o excesso. O abuso é assim. Então, você vai e mete o pé, né? Mete o pé. Então, aí isso a gente fala da parte do abuso. Então, o uso vai para abuso que você não consegue evitar, mas você faz de tal maneira que você passa mal. Você se arrebenta. Então, você já está caminhando para dependência, porque o abuso tá virando. Então, aí você faz, eu tomo um engolve, eu tomo um negocinho, já meu fígado melhora, meu estômago. Mas pode deixar. E quando você vê, você tá fazendo de novo. Aí, mas eu sei que eu vou aguentar, tal, bate aquele arrependimento, aquele remorso, né? Tô ficando cachaceiro, mas tá fazendo de novo. Então, ele tá perdendo o controle. Ele não consegue mais pôr parâmetros, né? Estabelecer o não quero, não vou fazer. Então, ele já precisa, é aquilo que ele falou, o corpo já quer. O sistema nervoso já tá ali, crônico, tá ficando necrosado a questão da vontade. Já é maior do que eu, né? No Altered, eu comecei a trabalhar no Altered. Vamos lá, mas um testemunho é bom, testemunho, que pode, né, abrir muito. E no autoelétrico tinha uma regra, tipo assim. Tinha um cara que era um mecânico, nós chamava ele de RG, que já era rabo de galo, que era bebida. Esse cara, ele chegava 10 horas, ele gritava na oficina. A oficina era grande, o autoelétrico, o mecânico e uma fábrica de baterias de carro, por outros motivos. Quem tá me convidando? Parava a oficina toda, só os filhos do seu Joaquim, meu paizão, que é o Sandro e o Ricardo, que não ia, mas a oficina toda ia tomar uma, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Parava, os clientes já estavam acostumados. Não, 10 horas já volta. A oficina toda no barzinho do seu Fernando Portuguesinho. Ia lá, desenvolveu aí meio o alcoolismo. Eu ia. 10 horas. Aí depois começou 11h30. Aí depois começou meio-dia, na hora do almoço, ia com copos descartáveis. Aí foi progredindo. E eu não percebo. É assim. Porque é muito eu não sutil, percebo. Não é coisa feia. Virou prática, rotina, sei lá. É aquilo, não, normal. Normal. E vai, mas aí que começou. O alcoolismo não é aqui, não. Diminuição do álcool. Tudo começou com álcool. Geralmente as substâncias primeiro começam com o álcool. Alguns falam assim, eu comecei com cigarro, né? Na escola eu fumei um cigarro e tal. Depois foi a bebida, e aí depois começa. Então, o álcool sempre está em todas. É que uns ficam muito forte o álcool, mas o álcool é um pontapé. É como se ele fosse um trampolim para outras. Porque... É engraçado a gente falar isso, né? Porque esse é meio que um discurso comum, né? Todo mundo fala, gente, começa no álcool, então toma cuidado, fala não, controla. Mas é diferente eu falar isso e uma pessoa que trabalha há 9 anos, ou que viveu isso, ou que trabalha mais de 20 anos com isso falando. Então, tem uma autoridade vocês falarem isso. É importante, por mais que seja um discurso batido, porque todo mundo fala isso. Você tá 20 anos, mais de 20 anos nessa vida, você já viu isso acontecer centenas de vezes. Esse é o caminho. Porque o álcool não é problema. O álcool faz parte da cultura. Então, vamos lá. Cultura. Então, assim, cultura de relacionamentos tem o álcool no meio. Uma festa de criança tem álcool no meio. Brindar, né? Álcool. Então, tudo é uma cultura, né? Você pode ver que certas religiões o álcool é presente, né? Ele é presente, faz parte, né, do contexto ali da crença, da religião.
né? Aí você traz isso para dentro de casa. Então, o que acontece com as famílias é assim. Ele ficou viciado, mas nós não. Ele tem que se tratar, mas nós não. Então, a bebida permanece. Você abre a geladeira, tá lá. Vai ter uma festinha, ela vai estar lá. Aí eu costumo falar muito com os meninos assim. Não pode, mas nem em sonho, pôr um bombom de licor na boca. Pós-acompanhamento, acolhimento, e você volta para casa, nunca mais você pode cheirar o álcool. Eu vi um testemunho de uma pessoa, o pai, depois de 40 anos, né? Maurício, a gente conversou. Pai, depois de 40 anos, que estava sem o álcool, 40 anos, né? Ele estava, né? Aí houve um casamento lá e a filha insistiu pro pai beber. Pô, pai. Não, ele falou, não, filha, não. Pô, pai, o senhor nunca mais bebeu nada, pai. Né? E aí, não, pô, essa festa nossa aqui, por favor, festa de família. Não, a gente tá entre família, pai, que isso? Não tem problema nenhum. Insistiu tanto, né? Acho que depois uma dose de uísque, deu uma dose de uísque pra ele. Festa tal. E deram e esqueceram. Quando foram ver, de lembrar dele, ele estava já caído, né? Ele já tinha tomado todo o litro sozinho, estava naquele estado grave, né? Então, isso é real. Nunca mais, mas nem comida, tem que tomar muito cuidado com comida, que é feita com cerveja, com vinho, os licores que são introduzidos nos bombons e etc. Nunca mais. Que é a mesma coisa que romper lá dentro e um monstro. Fala que tem um monstro, ele vai comer, ele vai lamber o chão. Então, o alcoólico tem essa gravidade mesmo, né? Como qualquer... E daí, trazendo um pouco pro lado, talvez um pouco mais espiritual da coisa, como qualquer pecado, né? Todos nós lutamos com os nossos pecados. Sim, com os monstrinhos, né? Todos nós lutamos com os nossos. Eu com os meus, você com os seus. Sim. E eu vou ter que vigiar o resto da minha vida em alguns desses pecados. Porque apesar de eu não cometê-los mais, a minha carne... ela quer isso, cara. Ela quer isso. Então, tem algumas coisas na minha vida que é a mesma coisa. Não é o álcool, não é a cocaína, não é o crack, mas são os pecados que eu lutei para vencer. Que eu lutei assim, né? Que na graça de Deus, sim. Deus me abençoou e eu venci. De Deus, isso. Mas se eu não tomar cuidado, a minha carne ainda deseja. Sim. A minha carne ainda quer. Então, daqui 40 anos eu vou continuar tendo que tomar cuidado. Porque eu vou estar com 80, 90 anos, mas eu vou ter que tomar cuidado. Porque a minha carne ainda deseja. É isso que você estava falando, né? Tem lá uma sinapse ainda, tem uma coisa no seu cérebro que você não pode deixar destravar. Porque senão vai passar 40 anos de sobriedade e você vai estar caído na festa. Porque você bebeu 1 litro de uísque sozinho. Porque você quis agradar alguém. A questão, né, do pecado também, a gente fala assim, né? O pecado a gente quer satisfazer, né? Paulo fala sobre a concupiscência da carne. A palavra concupiscência significa desejo desenfreado. É tão forte essa palavra, né, no hebraico. Fala. Desejo desenfreado. É um desejo que... E eu falo lá para eles, começa a ficar falando, né? Então, nós somos um ser completo. Da audição, do ver, né? Então, sentir, então nosso sistema aqui, ele é perfeito. Então, você começa a falar, né? Com conversinhas, mas eu peguei, eu fiz, eu falei... Já começa aí, você começa a alimentar, né? Então, a gente tem que fazer o que a palavra diz, a gente tem que fugir disso, né? Resistir a essa... Se você é uma nova criatura, as coisas velhas não podem fazer parte. Os comentários... As falas, né? As lembranças, né? Ai, que saudade. E começa aquelas conversas. Então, quando os grupinhos estão reunidos, a gente começa a olhar o semblante deles. E a gente vê que quando o pecado, o velho homem começa a se levantar, o semblante não tem como esconder, né? Paulo falou, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas têm que ficar para trás. Mas se você traz elas de volta, então você vai ressuscitando aquilo que já morreu. O velho homem tem que morrer, você tem que lidar todo dia, matando ele a cada dia. Mas quando a gente vê, né, que eles não têm mais ânimo para orar, está fazendo de qualquer jeito, uma devocional bem rala, né, um aleluia muito, né, um louvor. Lá na casa eles colocam a touca e o boné. Aí ele já vem, a gente já sabe que tá mal. Não, é verdade, é verdade. Senta lá no fundo, mete a touca. Aí eu pego, já falo, nossa. Não, faz como, mais vibração. O biquinho já fica mais... Ai, cara, biquinho, já tá... O biquinho. Já fez. Já tem um sinalzinho, ó, caiu.
a cruz desceu já, né? A cruz desceu já, né? É verdade. A gente fala, caiu. Porque é o próprio semblante nosso, né? Então já parece que o relacionamento aí, né? Já tá... O velho homem que tá querendo se manifestar. Então, você falou uma coisa muito séria. Todo dia, né? Todo dia nós temos que lutar com isso. Todo dia. Todo dia o pecado vem, como o Thales canta, né? Ele vem e me chama, né? Ele vem e me chama. Ele é tão sem vergonhinha que ele chama. Ele é atrevido o pecado, né? E a gente tem que saber que isso é real. A cruz é real, a eternidade é real, né? Eu gosto muito, eu fui uma pessoa muito atraída pela parte jurídica, né? O direito, sempre fui muito apaixonada pela ciência jurídica, mas tem algo que assim, eu entendo bem, eu entendo perfeitamente o direito penal. Aí eu cato o direito penal e eu vou nesse versículo, né? Tá lá em Gálatas, capítulo 2, 18, 19 e 20, ele fala assim, Paulo fala assim, eu fui para a cruz com a lei, pecador, né? aquele devedor, aquele marginalzinho de pecados que tinha dentro de um verdadeiro marginal. Era o Barrabás. Aquele Barrabás, cara, eu fui para a cruz com ele. Eu reconheci que sou eu. Fui com a lei. Fui lá. Que era para eu ser executado. Então, eu fui para ser executado. Paulo fala, né? Eu fui para a cruz. Lá, eu me morri. Então, lá, a sentença, né? Então, veio junto comigo. A sentença entrou na cruz comigo. Era eu o pecador. Era eu o Barrabás. Era eu o meliante, o assassino. Era eu que merecia. Então, eu tive que entender que era eu. Então, eu fui para a cruz pela lei, entendendo que eu era um pecador. Mas quando eu cheguei na cruz, que eu bati nela, eu encontrei o meu Salvador. O sangue que ia me libertar. Aquilo da velha aliança, do Velho Testamento, que era necessário, né? O Cordeiro. Lá eu me debati com o Cordeiro, com o sangue que liberta, com o meu Jesus. E aí eu morri, a Zilda morreu ali. A Zilda morreu ali com ele, junto com Jesus. E ele ressuscitou a mim. Então ele ressuscitou e trouxe eu também. Já não vivo eu, mas Cristo vive dentro de mim. Amém. Então é a absorção, é aquele Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, aí a lei, né? Então eu vi ali o sumário, né? Se cumprindo nisso. Então é esse processo. Morrer na cruz, morrer para si mesmo. Morrer. Enquanto você não passar por esse processo, né? Entender esse processo da crucificação, da morte, da ressurreição, da salvação, você fica alienado. Você é um alienado. Você está, mas não é. Está no meio, mas não faz parte. Ouve, mas não entende, né? Vê, mas não enxerga, né? Então tem que haver esse processo. Esse processo é o processo da libertação. Sermos libertos de fato de nós mesmos. Então, como você disse, que a gente tem que conversar, tem que se falar. Em Tiago fala muito isso, capítulo 3, fala que a gente deve confessar, versículo 16, confessem uns aos outros as vossas culpas. Precisa ter essa roda de bate-papo. A igreja, hoje, as nossas lideranças têm que possibilitar, hoje, falar sobre isso, questionar sobre isso, buscar apoio para isso. Temos células para isso, acho que tem até uma célula só para esse assunto, né? É que eu falei do meu quarto, era sabe, essa célula, puxa, eu posso ir lá porque eu posso falar que ali o assunto é esse, eu preciso falar que eu... Né? Então, criar essas possibilidades. Né? Nós, como líderes, né? Espirituais, líderes aí, ministérios, igrejas, a gente tem que ter esse abrir de olhos, né? Esse olhar diferenciado, porque é muito fácil falar assim, ele é assim porque ele é um preguiçoso, ele é um vagabundo, né? Essa fala assim, e assim vai. Não é bem assim, né? Porque depois que você entra nessa questão, né? Então precisa... não é tudo isso, porque às vezes você fala, a gente começa a olhar como um doente já, né? Como é no caso de um diabético, a pressão alta, então você começa a já ter esse olhar. E a ciência já olha assim para ele. Né? Então existe lei, existe regimento, existe tudo uma estrutura, né? A gente tem aí da saúde, né? Vigilância sanitária que cuida acerca disso. Que você já olha para ele com um indivíduo diferenciado.
né? Então, assim como outras psicopatia que tem, etc. Então, a igreja também tem que ter esse olhar. Não é fugindo, não vou fazer parte disso, não, a gente tem que se ajudar. Eu louvo a Deus por esse ministério, né? Ministérios que vêm até nós e tem sido somado conosco, porque eu posso ajudar de várias maneiras. Isso. Eu posso ajudar orando, né? Orando, jejuando, tendo um grupo de intercessão que não é fácil que a gente vive, né? Ter um grupo, eu posso ajudar mandando alimentos, né? Ajudando de forma de alimentos Produtos e tal, roupa, produtos de é tanto, pessoal, né? Mas também posso fazer parte, né, de dar apoio para aqueles que, né, ter aí uma equipe que vai cuidar de uma outra forma. Então, assim, por exemplo, eles vêm com muito problema de dente, né? Então, depois, com o tempo, você vai ver que judiação que é os dentes dele, muita dor de dente, muito problema de dente. Mesmo você não tem noção como ele sofre. Que a substância, ela camufla, né? Eles chegam lá, estão na rua, estão naquele movimento, não sente dor nenhuma. Entra, parou, tirou a droga, o álcool, aí começa a parar um dente, uma dor. Tanta coisa que precisa de ajuda, então... O corpo vai pedindo. A droga, a substância, ela camufla. Não sente nada quando tá naquela vida doidona, né? Podem ser voluntários de alguma área, né? Ajudar. Procurar as casas de apoio, sei lá, fazer parte mesmo. Podem ajudar, né? Então, porque nosso irmão quer amar Deus, depois o teu próximo, como a ti mesmo. Então, com aquilo que a gente quer pra gente, então... Foi quando eu te falei do começo, foi que Deus colocou no meu coração, porque a possibilidade de ver o que Deus fez comigo, né? De eu poder olhar para mim e falar, puxa vida, hoje eu tenho família, hoje eu tenho faculdades, hoje eu tenho um cargo público, hoje eu posso olhar as pessoas, ver com dignidade o próximo, também ser vista, né? Então, assim, é isso, você poder falar, é possível. Para Deus, nada é impossível. Para Deus, quando a gente tem um relacionamento com Deus, abre, né? O céu se abre para nós. A gente tem que pensar no próximo também. Glória a Deus. Eu acho que a gente conseguiu explorar vários pontos aqui. Landrão, quais são as tuas últimas, para sumarizar aqui, como que você fecha? O que você gostaria de deixar no coração da galera para a gente poder encerrando o papo? Que eu confesso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. É Cristo. O que eu posso deixar aqui é Cristo. Não tem outro remédio, não existe outra forma de realmente se libertar, não só dos vícios, né? Mudança também de caráter, né? Tem várias áreas também que tem que ser mudadas. A gente focou no vício, mas também o caráter, ele tem que ser um caráter em Cristo Jesus, que nem Paulo, né? Transformar a nossa mente. A gente quer encontro genuíno com Cristo. Amém. Então, não tem outra palavra que não for essa. Amém. Pastora, o que é a última palavra que você deixa para o pessoal? Eu volto àquela questão de que buscar ajuda, né? Então, ele falou da parte espiritual, e a gente isso aí 100%, né? Se eu vos libertar, sereis livres, né? Então, Senhor... Mas a questão também, busca ajuda. É pedir a Deus que você admita, né, as famílias, quem tem um dependente, tem alguém dependente, precisa buscar ajuda o mais rápido possível. E hoje tem muitos caminhos, né? Tem as casas de apoio, mas tem, como eu falei, CAPS, tem Celebrando, tem vários lugares que você pode buscar ajuda. O que você não pode acostumar e achar que não tem mais saída, que você nunca mais vai sair disso. A sensação é que você é um prisioneiro. A fala é que você nunca mais vai sair disso. E não é verdade. Não é verdade. Então, há pessoas que afirmam, que falam que quem é dependente nunca mais vai deixar de ser dependente. Então, eu não apoio, eu não aceito essa fala. Eu acho que você tem que buscar ajuda familiar, jovens, todos vocês que estão envolvidos com vício, buscar ajuda. Eu acho que é o que eu deixaria para todo mundo que está nos assistindo. É possível, é bom buscar ajuda. Você vai, né, como o Evandro, 9 anos, como outros que eu conheço tanto, 10, 15, 18 anos, né, que estão aí caminhando sem nunca mais ter voltado. E enquanto a esperança, né, enquanto a vida é esperança. Então, é isso que eu deixo para todo mundo. Glória a Deus. Gente, Rafão, muito obrigado de ter vindo ajudar, cara. Foi um prazer te receber. Evandro, sempre um prazer, cara. Pastora, foi um prazer estar aqui esse tempo com a senhora.
E eu quero deixar uma parada que é... Duas coisas que eu quero deixar. Então, primeiro, se você sentiu no seu coração de ajudar financeiramente a casa de apoio, vai estar tudo aqui na descrição. E ao longo do vídeo eu também já coloquei, tá? Então, vai estar tudo aqui na descrição. Se você sentir de ajudar com uma oferta, de ajudar com algum apoio, vai estar tudo aqui na descrição a maneira como você pode fazer essa ajuda diretamente para a casa de apoio, tá? Então vai estar tudo aqui na descrição. E a outra coisa é, se você reassistir esse podcast e trocar tudo que a gente falou de dependência química ou do álcool pelo vício no pecado, qualquer pecado que for, o que a gente falou vai se encaixar. Sim. Sobre os estágios do vício em algum pecado, sobre como fica difícil de pedir ajuda para alguns pecados, sobre como todo mundo vai passar por isso e como a gente chega no fundo do poço, como o Evandro falou. Então é claro que hoje a gente falou aqui sobre dependência química, sobre álcool, mas se você tem um pecado que você não consegue vencer e que você está no abuso, que você está na dependência, tudo que a gente falou aqui vai servir para o seu pecado, independente de ser álcool, drogas ou não. Então, enquanto a gente falava, eu fui pensando nisso. Muitas coisas que as pessoas passam de vícios em pecados, que não é nem álcool nem droga. É, sim. O que a gente falou vai se encaixar. De procurar ajuda, de que de cada nível tem talvez um tipo de ajuda que você precise, sim. De como se desconectar de antigos lugares, de antigas amizades, de antigas pessoas, como você não pode ter algumas coisas na sua mão, que senão isso vai te levar para aquele lugar da dependência. Então, se você reassistir esse podcast e trocar o que a gente falou de álcool e droga para um vício de um pecado, vai funcionar também. Então, talvez valha fazer exercício. Gente, não esquece, tá tudo aqui na descrição. Se você quiser, se você puder ajudar a Casa de Apoio. Gente, eu conheço o trabalho deles há muitos anos. Já tem vários conhecidos que foram para lá, que se recuperaram, ou que estão em processo de apoio, de receber o apoio. Então é isso, gente. Ó, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Paz.